Olá, boa tarde para você. O vereador Jair do Bar solicitou um aumento no número de leitos de UTI, tanto na ala adultos quanto de pediatria. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem. Em sessão plenária da Câmara de Cubatão, o vereador Jair do Bar pediu pela ampliação no número de leitos da UTI do Hospital Municipal de Cubatão. A solicitação do parlamentar sugere tanto a ala de adulto quanto a da ala da pediatria e que ambas sejam contempladas com a expansão do equipamento. Então, senhores vereadores, vocês que acompanham bastante a saúde, no ponto-socorro infantil, adulto, hospital, hoje tem aproximadamente 6 ou 7 pessoas esperando vaga de UTI. Então, eu acho que chegou a hora de todos nós, vereadores, cobrar da administração, cobrar da diretoria da Damasco, mais UTI adulto, mais UTI infantil. A gente sabe que o Xuxa já passou assim, um sufoco danado no ponto-socorro infantil, brigando lá por vaga de UTI infantil, Foi uma dificuldade danada para ele resolver a situação. Então, por esse motivo que eu coloquei esse requerimento e peço o apoio de vocês todos para juntos brigar por esse objetivo importantíssimo para a nossa população, que é mais vaga de UTI, tanto para adulto como para infantil. Confira agora outros assuntos dessa edição. Banda Marcial vive expectativa de possível desfile de 7 de setembro. ONU aprovou os planos de segurança, mobilidade e saúde para a realização da COP30, que será realizada aqui no Brasil. No esporte, Santos resiste a domínio do Cruzeiro e vence por 2-1 de virada em BH. Uma semaninha mais curta para os cubatenses. Tem feriado chegando por aí. Hoje é segunda-feira, 11 de agosto de 2025. Além do 48.2 da sua TV, o seu N1 está começando também pelo Facebook e YouTube da TV Câmara Cubatão. Gente, e esse frio, hein? A previsão realmente se cumpriu, os termômetros baixaram aqui na nossa região, aqui em Cubatão, em toda a Baixada Santista. Os termômetros de celular chegaram a marcar até 11 graus, mas vamos acompanhar outras temperaturas. O Vini vai colocar aqui na tela para a gente acompanhar os detalhes. Olha só, 12 graus, tá? Marcou o tempo, os termômetros aqui em Cubatão. E a sensação térmica de 11 graus, Por isso que os aplicativos de celulares marcaram então esses 11 graus de temperatura. E aí, a chance de chuva de 55%, umidade boa relativa do ar de 91%. A gente tem outra tela aqui para acompanhar, com o decorrer do dia, ó. Por volta da manhã aí foi o período mais baixo de temperatura e agora, na hora do almoço, os termômetros já começam a subir, mas tem a probabilidade de uma chuva chegando aqui para a nossa região, tá? Não tão intensa, mas vai chegar. Vamos dar uma olhadinha no pier na manhã de hoje aqui em Cubatão. A nossa cidade, olha só, tiveram aquelas pessoas que conseguiram enfrentar o frio, Bem ali à beira-mar, gente praticando atividade física. O Bruninho coloca agora em tela cheia para a gente acompanhar essas imagens, Aí do pier, do Jardim Casqueiro. A tendência é de que os próximos dias de agosto aí sejam um pouco mais quentes, tá? Até o início da próxima semana, o frio ainda será intenso. A onda de frio deverá seguir até a próxima quarta-feira. No meio da semana, virá uma outra alta polar e deverá manter os nossos dias ainda gelados. Daqui a pouco, as informações do tempo para você aqui dentro do nosso Últimas Notícias, com mais informações do tempo para você. Olha, no último final de semana, a Unipar realizou uma ação social em parceria com o Conselho Comunitário Consultivo. Serviços de saúde e bem-estar foram oferecidos para a população. Vamos acompanhar. A população de Cubatão foi beneficiada pela Unipar em mais uma ação social da instituição. Muitos se preveniram contra a gripe por meio da vacinação. Também teve como melhorar a autoestima com cortes de cabelo e limpeza de pele, além de uma exposição do Pier Club, projeto Rã Legal que mostra objetos encontrados no mangue que são reciclados. A empresa está há mais de meio século progredindo profissionalmente e se solidarizando com a cidade. Partindo do ponto que a gente tem o nosso Conselho Comunitário Consultivo, que é o nosso braço fundamental de diálogo com a comunidade, esse aqui é um momento super marcante. Talvez seja o momento mais importante dentro da nossa programação de projetos ao longo do ano, porque aqui é onde a gente
traz a comunidade para apresentar o que a gente faz, seja a empresa, seja o nosso Conselho Comunitário Consultivo. A ação permitiu que a população entrasse em imersão com a tecnologia, como a presença do óculos de inteligência virtual. Outra novidade foi a pintura orgânica, que por meio da criatividade era permitido se desestressar pela criação autoral. Pintura orgânica é uma técnica, não é tinta orgânica. Muita gente acha que é tinta orgânica. Não é tinta orgânica, é uma técnica. Ela é baseada em coisas da natureza. E ela tem no fundo umas manchas. Essas manchas são chamadas de manchas orgânicas, porque ela não tem uma forma definida. Por isso a pintura orgânica. Lidiane é coordenadora do projeto Empodera, uma das iniciativas existentes de Cubatão que transformam a vida de somente mulheres, adolescentes entre 6 a 17 anos, em escolas públicas, por meio de ações lúdicas, esportivas e ensino de inglês. Nós decidimos trabalhar dentro das escolas públicas, até por falta de oportunidades para essas crianças, né? Atendemos meninas de 6 a 17 anos, ensinando atividades de wrestling, que é a mais famosa luta greco-romana, que aprende muito nas escolas americanas, né? E além disso, a gente mostra através da luta que a menina pode ser o que ela quiser ser. Não é o fato dela ser uma lutadora que ela vai deixar de ser feminina. E junto a gente traz outras atividades como o ensino lúdico do inglês, através de brincadeiras e atividades. E focamos muito no empoderamento feminino, que engloba várias ações, que também está incluído no fortalecimento de vínculo das famílias. A moradora de Cubatão, Paloma, traz toda a sua família para aproveitar. Toda vez que tiver eu venho participar, que é bom. Não perde um? Não perco não. Tem que vir participar para conhecer, né? Que tem coisas que a gente não conhece, a gente vem e conhece logo tudo que tem que conhecer. Já traz a família toda? Trago logo todo mundo junto para brincar, comer e se divertir. Mais um evento que simboliza a parceria entre indústria e comunidade, resultando em contribuição para o desenvolvimento social do município. A atividade foi um sonho, um desejo, como moradora do bairro Jardim Costa Silva, que é em torno da Unipar, de estar trazendo uma ação da Unipar com o bairro, para que trouxesse essa proximidade, não só fala, mas benefícios. Trazer o aconchego para o bairro, mostrar que a Unipar ela realmente é parceira e ela faz a química acontecer. A ONU aprovou planos de segurança, mobilidade, saúde e para a realização da COP30, que será sediada aqui no Brasil. Especialistas das Nações Unidas realizaram inspeções no sistema de transporte, saúde e segurança, tá, gente? Principalmente na hospedagem. E aí foi constatado os preços altos nesse quesito, né, no fator hospedagem. Tem sido um ponto de discussão relevante para o evento que ocorrerá no mês de novembro. A gente vem agora para Cubatão para falar que a banda marcial Mário de Oliveira faz parte do projeto Um Toque Cidadania, vive a expectativa de um possível desfile de 7 de setembro. Os detalhes na reportagem de Washington Luiz. A banda estudantil Mário de Oliveira, localizada no bairro do Vale Verde, faz parte do projeto Um Toque de Cidadania. Crianças e jovens se dedicam muito à música de qualidade, todas sob o comando do maestro José Carlos. Esse projeto ele vem ganhando raízes e a parceria é muito importante. E nessa tarde tivemos aí a visita do nosso ilustríssimo, né, padrinho e vereador Afonsinho. E isso é muito bom, porque apenas não destinar, mas comparecer, verificar, né? Essas crianças ficam muito alegres quando recebem visita dessa, né? Então, às vezes, nós estamos produzindo um trabalho que nem hoje, numa tarde chuvosa. As crianças estiveram aqui, não tiveram aula, mas vieram fazer o seu trabalho, o seu dever de casa, né? Que já está dentro do coração deles, até porque nós estamos na evidência de um desfile que temos aí da Independência. O premiadíssimo Tiago Andrade é o coreógrafo da banda. E Ticiane Sodré é mamãe do Danilo Domingos, de 12 anos de idade. E ela está super feliz por ter seu garoto na banda marcial. Para mim é um orgulho de meu filho estar participando da banda do Mário. Vai fazer já 2 anos que ele está. Tanto desenvolvimento na escola para ele está sendo bom, né? Porque a música desenvolve bem os alunos, né?
E para mim é um orgulho de meu filho estar nessa banda, que eu agradeço também o vereador Afonsinho por estar nos apoiando. Tanto ele também tem um outro projeto, né, que meu filho também está nesse outro projeto. Aproveitando, eu queria ver se os pais deixassem, né, seus filhos virem para a banda Mário de Oliveira, que eu acredito que vai ser bom para o desenvolvimento deles, né, tanto na escola como pedagógico, quanto até educacional para eles. O vereador Afonsinho esteve visitando o projeto Um Toque de Cidadania na UME Mário de Oliveira, que conta com seu apoio através de sua emenda impositiva. Já faz uns 3 anos que a gente acompanha, né? E eu apadrinho essa escola aqui, né? Então isso para mim é muito gratificante. Não quero parar, eu quero dar continuidade, porque é uma coisa que as crianças precisam, tira as crianças da rua, as crianças vão aprendendo a música. Então eu espero que Deus me dê força, de eu dar continuidade a esse projeto, de não deixar parar, para mandar mais emenda impositiva o ano que vem, porque isso aqui é mantido com a emenda impositiva que a gente indica para a FABAN, né, para tocar esse projeto. Então isso não pode parar e eu quero sim continuar ajudando esse projeto da maneira melhor possível que eu puder. Olha, turma, 5 dias após o início do tarifaço de 50% sobre exportações para os Estados Unidos, o governo federal ainda não apresentou medidas aí para o nosso país. O presidente Lula se reunirá com o vice-presidente Geraldo Alckmin às 5 horas da tarde de hoje, lá no Palácio do Planalto. Espera-se que um pacote de medidas para apoiar os setores afetados sejam anunciado no máximo até amanhã. O governo considera criar linhas de crédito e adiar a cobrança de tributos para empresas impactadas. E agora vamos falar de esporte por aqui. E agora o Lucas Senna entra em campo com a gente para falar de esporte. Boa tarde para você, Zelinha. Boa tarde, como você está? Tudo bem? Bem-vindo, mais uma semaninha começando. E começando gelada, né? É, gelada e mais curta para os cubatenses, né? Sem para quem vai dúvida. poder aí descansar, aproveitar o feriadão. Sexta-feira vai ser um sextou realmente, né? Exatamente, né? Mas bora lá então falar de esporte, porque em casa o São Paulo vence o Vitória. Senna. Exatamente, Jeff. A gente trouxe, né, na sexta-feira a questão do tabu, que tabus são feitos para serem quebrados, e não foi dessa vez que o Vitória conseguiu a primeira vitória no Morumbis. O São Paulo, logo no comecinho, ali, aos 20 minutos da primeira etapa, fez uma tabelinha ali entre Ferreirinha e Rodriguinho. Rodriguinho chegou à linha de fundo, cruzou na área, o desvio deixou ela fácil para o Bobadilha, abriu o placar para o tricolor paulista. Aí no segundo tempo, passou o primeiro tempo, o jogo foi se arrastando, chegou no segundo tempo, aos 40, Rodriguinho de novo, que vem sendo um dos grandes destaques do tricolor paulista nessa retomada, né, junto com o Hernan Crespo, mandou a bola na área, a bola viajou, caiu nos pés do tricolor, do Ferrarese, que cruzou na área. Sabino acompanha a jogada, a gente vai acompanhar o lance aí, reclamando de impedimento, mas ele estava atrás da linha defensiva, foi lá, balançou as redes, dando números finais à partida. E vale ressaltar o tricolor, que estava próximo à zona do rebaixamento. Com essa vitória, foi a 5ª vitória consecutiva na competição, está na 7ª colocação e o Jefinho sonhando com a Libertadores, viu? Só mudou de comando, saiu da zona do rebaixamento para a zona da Libertadores. É isso então, agora a gente fala do Palmeiras, né? Porque ele saiu, né, atrás, mas acabou conseguindo virar isso lá no Allianz Parque. Exatamente, né? Foi aquela ressaca, né? Depois da eliminação para o Corinthians, e foi até o 5º pior público do ano no Allianz Parque. Cerca de 27.358 palmeirenses assistiram e teve até protesto da torcida do sábado para domingo lá no CT, teve bomba, enfim, aquela situação lamentável que a gente comenta, né, dos torcedores que saem do campo da racionalidade e vão para a emoção. Eu volto a repetir algo, desculpa te interromper, mas eu volto a repetir, o Senna falou os torcedores, algo que eu não concordo, gente. O tipo de pessoa que faz esse tipo de situação, para mim, não é torcedor, porque alguém que está ali pelo time, para realmente torcer pelo time, não faz esse tipo de coisa, tá? Agora, desculpa te interromper, vou falar só uma opinião de algo que nós já falamos de fato, por aqui. Essas ações deploráveis, né, não compactuam com o futebol, né? Então tinha todo esse cenário desfavorável ao Palmeiras e no segundo tempo quem saiu na frente foi o Ceará. Matheus Bahia cruzou na área,
a bola viajou na área, Piquerez tirou mal, a zaga do Palmeiras tirou mal, acabou sobrando para o Lourenço, que, como diziam os mais antigos, mandou um charuto, um chute forte no alto. O Everton só poderia tirar aquela bola se tivesse 30 centímetros de braço, muito mais até do que já tem, não conseguiu. Ceará saiu na frente. Aí a torcida ficou cansada, ficou irritada, incomodada, mas o Palmeiras conseguiu sair na frente com um pênalti no Flaco Lopes. A jogada da Giai cruzou na área, tabelou antes com o Maurício. Flaco Lopes tentou dominar, nesse domínio ela deu uma escapulida, mas bateu na mão do jogador do Ceará. O juizão mandou pro VAR, foi lá, cobrou, o Flaco Lopes diminuiu para o Palmeiras. E aí no segundo tempo o Ceará não conseguiu dominar a bola, Flaco Lopes lançou Maurício, o Maurício tocou para o Vitor Roque, que balançou as redes, fez seu primeiro gol no Allianz Parque e assim o gol da virada palmeirense, Jefinho, que agora está na terceira colocação, 1 atrás do vice e 3 atrás do Flamengo, que é o líder. Agora o mundo esportivo a favor do Lucas Senna, porque o Santos vira aí, né, o líder para cima do Cruzeiro, ele ganhou, foi 2-1, um jogo muito comentado ontem pelas redes sociais aí, muita gente comemorando. Senna, como é que foi então essa partida, Santos saindo campeão? Campeão, se Deus quiser, esse é o futuro. Campeão da partida, Senna. Se Deus quiser, vai ser campeão. O Santos foi até Minas enfrentar o Cruzeiro, vice-líder, como a gente falou agora há pouco, saiu atrás. Uma jogada ensaiada ali entre o Willian e Matheus Pereira após cobrança de escanteio, a bola foi cruzada na área e Fabrício Bruno estava sozinho, cabeceou e assim conseguiu colocar a equipe mineira na frente. Aí a gente tem que ressaltar Kleber Xavier, Guilherme e Cabadeiro. Esses três foram com quem fizeram a vitória do Santista acontecer. Kleber Xavier pelas mudanças e Cabaleiro e Guilherme simplesmente pelos gols, né? Porque o Cabaleiro deu assistência para o Guilherme, recebeu a bola na direita, cruzou na área, Guilherme sozinho cabeceou, e aí o Guilherme, depois de uma reposição de Gabriel Brazão, dominou de primeira, levantou a cabeça, carregou a bola, viu o paraguaio entrando na área, fez um passe milimétrico, como a gente vai ver, foi lá, balançou as redes, dando números finais à partida. Santos 2, Cruzeiro 1, Santos, agora na 14ª colocação, a 5 do primeiro time na zona do rebaixamento, que é o Vasco da Gama, Jefinho. É isso então, né? Parabéns aos santistas, depois de muita expectativa, saiu um vencimento aí, sei lá, campeão, saiu o Santos dessa partida. É o futuro, Jefinho, está vendo o futuro. Bom, que assim seja, para vocês aí vai ser ótimo. Olha, depois do intervalo tem Lidiane Chaves com o quadro Saúde Plena. O assunto de hoje, aliás, de extrema importância, viu, Senna? Nós vamos falar sobre agressões contra as mulheres, né, gente? Como alguém que diz amar faz esse tipo de ato contra a mulher. E como que fica também o psicológico dessas vítimas, é o que a Lidiane Chaves vai abordar com a gente daqui a pouco. Para você agora, imagens do Pier do Jardim Casqueiro, aqui na cidade de Cubatão, nós estamos também pelas redes sociais, Senna. É isso, Jefinho. @TV Câmara Cubatão no Instagram, no YouTube e no Facebook. Por lá, como vocês sabem, você pode acompanhar a nossa programação ao vivo e as nossas reportagens e tudo sobre a nossa bem amada Cubatão. Os termômetros marcam agora 20 graus em Cubatão, não sai daí, voltamos já. O que o agro paulista tem de diferente? Para produzir 40% do PIB do estado, o nosso agro tem a força do Lorival, tem a experiência da Lucinéia, tem mais de 1 bilhão em investimentos. Tem crédito rural para aumentar a produção, tem suporte para os prejuízos causados pelo clima e tem até facilidade para comprar o trator. Por tudo isso, a gente afirma com muito orgulho: nosso agro tem força. Governo do Estado, São Paulo, são todos. Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação dos focos do mosquito é agora. Aproveita que tá esperando o bolo assar para eliminar qualquer água parada. Tem 10 minutinhos esperando o mozão escolher o filme? Aproveita para colocar areia nos pratinhos de plantas. Tem 10 minutinhos para esperar o time entrar em campo. Aproveita para dar uma geral no quintal e relembrar os vizinhos. 10 minutos por semana fazem total diferença para eliminar focos do mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Que
garante emprego e investimento para o estado de São Paulo. E garante muito mais. O novo PAC vai melhorar a vida dos paulistas com a implantação do túnel Santos-Guarujá e a ampliação da linha 2 verde do metrô até Guarulhos, além de realizar o tão sonhado trem de passageiros São Paulo-Campinas. E tem ainda o novo hospital universitário e milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. O novo PAC é São Paulo no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Nós já estamos de volta com o seu N1. Vamos mais uma vez dar uma espiadinha lá no Pira do Jardim Casqueiro, acompanhar a movimentação aqui na nossa cidade de Cubatão, né, gente? O dia amanheceu aí bem gelado, bem frio, como nós falamos no início do jornal. O sol até apareceu, mas as nuvens acabaram ganhando força, tá? Os termômetros marcam agora 20 graus aqui na cidade de Cubatão. A previsão é de condições parcialmente nubladas, como a gente acompanha nas imagens. Os ventos sopram aí 25 km por hora. E sobre chuva, que eu falei lá no comecinho do jornal, tá para quinta-feira. Agora a previsão da turma atualizou. Então, quinta, sexta e sábado tem previsão de chuva aqui para nossa região. Os detalhes do tempo agora com a repórter Cris Castanheira. A terça-feira amanhece com sol entre nuvens que se estendem ao longo do dia, mas sem previsão de chuva. As temperaturas continuam baixas, com mínima marcando 12 e máxima 17 graus. Os ventos são leves durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 75% e 94%. Olha, recentemente você acompanhou pelo noticiário em todo o país a agressão sofrida por uma mulher com 61 socos do ex-namorado, até então do namorado, né? Um ex-jogador dentro de um elevador. Mas afinal, o que leva uma pessoa a fazer isso com quem diz amar, com uma mulher? Está no ar o quadro Saúde Plena. Comigo, então, está de volta, depois das férias, a psicóloga Lidiane Chaves. Lid, boa tarde para você. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Passou bem as férias? Sim, é bom, né? Um descanso para nossa mente, para Exatamente. Colocar as coisas em ordens e trazer novidades também. Sem dúvidas. Gente, eu acabei de citar esse caso, né? Da mulher que foi agredida com 61 socos, obviamente, mais do que tudo, um absurdo. Agora, Lídia, eu vou comentar com você antes da gente entrar nesse tema, nesse assunto, uma notícia que saiu ontem, tá? O caso aconteceu no dia 1º de agosto, mas as notícias saíram ontem. É lá de Brasília, um empresário, Lídia, que espancou uma mulher também dentro do elevador com socos, cotoveladas. A mulher não quis denunciar o companheiro das agressões anteriores, então é algo que já vinha acontecendo, né? Ela não pediu medida protetiva, a mãe da vítima que acionou a polícia aí e também acionou a justiça. Então são dois casos que nós vamos trabalhar, vamos falar sobre hoje. Eu já te começo, Lidia, te perguntando desses dois casos absurdos. O que leva uma pessoa a cometer algo tão violento, de extrema violência, contra alguém que ele diz amar, né? Que ele tem uma relação afetiva? Veja só, né? E nós temos campanhas, principalmente agora no mês de agosto, estamos na campanha do Agosto Lilás, né? Onde fala sobre a conscientização no combate da mulher contra essas violências. E estamos vendo com muita frequência casos como esse. E o que leva, né? O que leva um ser humano, se a gente assim pode, né, falar de uma pessoa doente, porque uma pessoa em sua sanidade, como é que ela faz essa brutalidade, né? E isso tudo pode vir de situações não agora da vida adulta dessa pessoa, né? Ela pode ter, né, passado através da sua história de vida, na tua infância, ambientes disfuncionais, né, as famílias disfuncionais, aqui pode sim gerar esses tipos de comportamento ao outro, né? Então, o ambiente pode ser um influenciador, né, para o indivíduo. Mas lembrando que quando a pessoa chega nesse estado, como eu disse, não é algo que vem de repente, né? Ele vai dando sinais e é tão importante quanto
essa mulher, essa companheira, ficar sempre atenta, né? Será que, qual foi esse momento que eu me permiti a entrar nesse relacionamento? Em que momento da minha vida eu estava, né? E me envolvi em uma situação tão vulnerável da qual eu estou. Então, é interessante pensar de que essa pessoa, né, esse indivíduo que cometeu esse ato, realmente ele precisa muito mais do que uma ajuda, né? Ele precisa de um tratamento, ele precisa se reintegrar novamente na sua consciência mental, né? E de todos esses conflitos internos para que ele se estruture, porque realmente é lastimável, uma pessoa que a gente pode dizer assim que ele rompeu com a realidade, né? Porque cometer um ato desse realmente não está numa sã consciência. Sem sombra de dúvidas. Inclusive nesse caso, né, dos 61 socos contra a mulher, depois ele veio falar que tinha problema de saúde, que se descontrolou. É sempre esse papo, como a Lidy falou, não começa naquele momento. É algo que já vem recorrente de outras ocasiões e as mulheres sentem medo e receio de denunciar. Aí depois que faz tal ato, é doido, que isso, aquilo outro. Gente, faça-me um favor, né? Seguindo o quadro, Lidy, quais são aí os sinais que podem indicar que uma pessoa tem um comportamento abusivo? Apesar da companheira não identificar, essa pessoa apresenta os sinais violentos, né, que pode acontecer e aumentar até que chega ao ponto da agressão. Sim, como a gente falou, né, a questão não é somente ali de uma hora para outra que acontece esse tipo de demanda, né? Então, realmente a mulher está atenta, né? E que não começa em um simples empurrão, em um simples gesto de ofensa verbal, né? Não só acontece na questão física, mas principalmente inicia-se na verbal, né? Como umas ofensas, humilhação, a expor essa mulher. Então, infelizmente, é um desfecho trágico, né? De uma estrutura que, infelizmente, tolera, entre aspas, minimiza, normaliza, porque acha que ele está doente, porque é muito mais fácil o advogado entrar com uma defesa, né, que ele não está em sã condições realmente, né, e vem o adoecimento, tá? E essa mulher, né, o quão dependente ela estava nesse relacionamento para que não enxergou... Para que fique se sujeitando a isso. Sujeitando a isso, né, que não enxergou esse tipo de situação. Então, é importante, né, e na clínica nós ouvimos assim demais os relatos de mulheres tentando compreender essa dor, né, por estarem nessa situação e ao mesmo tempo não conseguir sair delas. Então, tão importante é olhar para essas feridas emocionais que estão aí ecoando, né, na cabeça dela, no sentimento dela e que de alguma forma acaba gerando sintomas, indo para crises, retraimentos. Então, tudo começa aí com medo disfarçado e que isso precisa, sim, ser falado, buscar uma rede de apoio, tem o Disque Denúncia, então, assim, tem muita campanha falando, então é necessário olhar e não se calar. Sem dúvidas, a Lidy falou no ponto agora que é justamente isso que eu ia falar, mulher, não tenha medo. 181, Disque Denúncia, 190, Polícia Militar. Pega a sua amiga, pega sua colega, sua parente, alguém que você tenha confiança e vá denunciar. Não fique passando por isso. Agora, Lidy, falando sobre essas vítimas, sobre essas mulheres, né? Quais são as principais consequências psicológicas que uma mulher sofre durante uma agressão tão brutal? Olha só, né? Uma agressão tão brutal aí, ela traz um fator imenso para essa mulher, né? Primeiramente, ela mexe com a autoestima dela.
a sensação de aniquilamento, né, uma depressão, uma ansiedade. Então, tudo isso pode sim trazer uma grande bagagem de traumas para essa mulher e que ela vai precisar sim de um acompanhamento para ela trabalhar a construção da nova identidade dela, né, que foi ferida, e como isso não mexe somente com a estrutura física dela, né? Mas também como ela vai se estruturar emocionalmente para retornar à sociedade no seu ciclo de convivência. Lid, como que esse feminicídio, né, essa agressão brutal da mulher, ela pode afetar diretamente a autoestima? Porque isso muito acontece, né, durante essas agressões, o medo, a confiança em si própria. Como que isso tem essa ligação, Lid? Ela primeiramente, ela se culpa, né? Ela oscila nesse sentimento de amor, ódio, e aí mescla com essa questão da culpa, e ao mesmo tempo ela quer sair desse relacionamento e não consegue sustentar isso por muito tempo, por isso que tem as recaídas, né? De que eu tenho um afastamento, mas logo passa e ela retorna a esse relacionamento doentio. Então, é o fortalecimento dessa autoestima que foi rompido, né? E ela não consegue, ela tá tão, a gente costuma dizer, hipnotizada, né? Enfeitiçada nessa paixão, nessa loucura, que ela não se percebe no ciclo doentio que ela se encontra, porque houve o rompimento da autoestima. Então, tão importante é ter o autocuidado, fortalecer essa autoestima para que ela consiga se conectar, né, com seus valores e assim conseguir se posicionar nos relacionamentos. Olha, Lid, nosso tempo já está acabando, mas rapidamente uma pergunta de extrema importância aqui só para a gente finalizar o quadro de hoje, tá? O que é o transtorno de estresse pós-traumático, né? Como que ele pode surgir após uma situação de violência extrema? Veja só, o transtorno, né, de estresse pós-traumático, ele pode acontecer tanto na primeira infância quanto na vida adulta. Então, é algo que aconteceu na vida, né, do paciente, da paciente, e que ela não conseguiu suportar, né? Foi algo muito violento. E também não se fala somente de uma questão física, pode ter vindo um trauma também psicológico, como negligenciamento, né? A questão também, tenho muito escuta isso na clínica, relatos de mulheres ouvidos pelas suas mães, né, de que foi agredida ainda bebê, em torno de 6 a 8 meses. Então, assim, nós já temos estudos cientificamente comprovado, né, o quanto isso fica registrado no subconsciente, né, do bebê, e isso, muitas vezes, na vida adulta, vem a se manifestar. E aí a mulher fala assim, ou o homem fala assim, olha, eu não sei o porquê eu tô tão insegura, eu não sei porque eu não consigo me posicionar, eu não sei porque eu não consigo dizer não, né? Então, assim, são situações semelhantes a essa que pode gerar, sim, um estresse, né? Um estresse pós-traumático. Assim também como um abuso, né? Que no caso nós estamos falando sobre a violência física, mas a violência psicológica, o abuso, né, também pode vir gerar, ou um acidente também pode gerar grandes traumas. Então isso entra aí na classificação do estresse pós-traumático. Tá certo, Lid, muito obrigado. É um assunto complexo, um assunto que a mulher precisa, sim, denunciar, como eu falei antes, 181, 190, não tenha medo, denuncie. A gente pode abordar esse tema mais outra vez, porque é um tema realmente muito complexo. E não só ser falado agora no mês de agosto, mas ser falado o ano todo, sem sombra de dúvidas, é necessário, precisa. De extrema importância. Tá certo, Lid, muito obrigado, boa tarde para você. Vamos sempre por aqui, até a próxima segunda-feira. Até, tchau. É isso, então a gente fica por aqui, uma ótima tarde para você, tchau.